Oi, eu sou o Zé e hoje vim falar com vocês sobre o último volume da série A Torre Negra, o sétimo volume, que também se chama A Torre Negra. Finalmente eu consegui terminar a série. O título desse livro ele já é um pouco estranho, porque é o mesmo título da série, acho que para encerrar a série realmente, e a capa também é bem diferente, mas essa capa ela é muito explicativa. Eu me peguei várias vezes durante a leitura voltando para a capa, para anotar algumas coisas, perceber certas coisas que eu não posso falar aqui para vocês porque seriam spoilers, mas é uma capa muito interessante. Até esse fundo branco, ele é explicado dentro do texto. Existem outras capas da série A Torre Negra, tem uma que eu acho que é da versão Pocket, que no último volume o Holloway está bem próximo da torre, então a torre é mostrada imensa, em comparação ao primeiro volume, que é o Holland bem distante da torre, que também é bem interessante, mas eu gostei muito dessa capa, principalmente do jogo entre o branco e o vermelho, que é muito citado dentro desse livro, porque esse livro vai ser principalmente essa guerra, o final dessa disputa entre o Rei Branco e o Rei Vermelho. E eu não sei se é viagem minha ou não, mas me lembrou muito Alice no País das Maravilhas. Se eu não me engano, em Alice é que tem uma disputa entre o branco e o vermelho, não é? E o Holland aqui nesse livro, ele tá muito feito aquele coelho que tá sempre olhando pro relógio e apressado, apressado para chegar ao final da torre. Mas esse livro ele não é tão fácil de se ler. Não foi o livro mais demorado que eu terminei para ler da saga Torre Negra, mas ele é meio demoradinho. Ele é muito extenso, vocês podem ver aqui, né? E ele é dividido em 5 partes. Ele tem um epílogo, ele tem uma coda, ele tem uns apêndices e um texto de Stephen King direcionado pra gente. Então é como se fosse vários livros dentro desse livro, até porque acontece muitas coisas aqui dentro, acho que para ter um bom desfecho. Também é muito difícil falar de um último livro sem dar spoilers. Eu vou tentar falar apenas dos fatos que aconteceram nos livros anteriores e não dar muitas revelações do que acontece aqui dentro. Então esse livro ele vai começar basicamente de onde terminou o Canção de Susana, ou seja, com o Jake, o padre Callahan, entrando no Dixie Pig, que é aquele restaurante, indo atrás da Susana, que está em trabalho de parto junto com a Mia. E nessa primeira parte do livro, a gente vai acompanhar o nascimento do que a gente pode tratar como o anticristo, ou anticatete, aquela criatura que estava dentro do ventre da Mia ou da Susana, seja lá como é que vocês queiram interpretar, e que vai nascer um dos piores rivais do Roland, é aquela criatura que o destino não previu que ocorresse, mas acabou acontecendo, que está lá e que nasceu justamente para acabar com o Catete. Essa criança que vai nascer, ela vai ser chamada de Mordred e ela vai ter um crescimento bem ágil, não é aquele crescimento de um bebê que demora anos para crescer, né? Vai ter muita referência a It, a coisa, principalmente nessa parte do texto, e principalmente com as características que essa criança vai ter. Esse personagem ele é muito interessante porque ele vai ter um crescimento diferente do humano normal, e a mente dele também vai passar por essas fases de criança, adolescência, e a gente vai acompanhar muito de uma certa dualidade de sentimentos desse personagem. Ele com certeza é um vilão, né? A gente não duvida disso, mas ele tem também um certo amor pelos genitores dele e ao mesmo tempo um ódio, ele se sente renegado e ao mesmo tempo ele gostaria de estar com eles e ele já sabe que ele nasceu com um destino, quer destruir tudo. Então essa dualidade dele é muito interessante. Além do nascimento dessa criatura, né, desse ser humano mesclado com outras coisas, a gente vai chegar na segunda parte do livro, que é a parte do Devartoir, ou Devartoy, não sei bem como é que se fala. É uma cidade, é como se fosse um oásis no meio de um deserto, no mundo médio, que é uma cidade totalmente fictícia. Ela tá ali apenas para que os sapadores vivam lá. Os sapadores, eles são uma espécie de humanos, que eles têm poderes sobrenaturais e que eles são servos do Rei Rubro justamente para destruir os feixes, e destruindo os feixes, eles vão conseguir destruir a Torre Negra. Entre esses sapadores vão existir 3 sapadores, que eles vão ter consciência do que eles estão fazendo e que eles vão se dar conta de que se eles destruírem a Torre Negra, eles vão acabar destruindo o universo, então eles não querem isso, e a partir disso eles vão ajudar o Roland e o grupo deles a entrar nessa cidade e destruir tudo que tem lá. É engraçado também que a gente observa que mesmo que os sapadores eles tenham consciência de que o universo vai ser destruído, alguns deles têm um certo prazer em continuar fazendo o que faz,
porque parece que é um costume que eles fizeram tanto tempo que eles não conseguem mais perder essa vontade de destruir. E além disso, é muito engraçado que parece que eles têm alguma esperança de que com o universo seja destruído, alguma outra coisa aconteça ali. E eu achei isso meio absurdo, mas muito explicável porque é colocado aqui nesse livro que o Rei Rubro, o grande vilão da série, ele enlouqueceu. Tá louco de pedra, não sabe o que tá fazendo e por isso ele tomou a decisão de destruir a Torre Negra e ver o que acontece a partir daí. Eu acho que essa segunda parte do livro é a que eu achei mais interessante porque ela tem mais ação e a gente vê o Catete lutando, feito grupo mesmo, um plano de estratégia para invadir aquele local, então foi muito legal. Em contrapartida, a terceira parte, que é a parte que eles têm que voltar para o mundo real, que é aquele mundo que ele não volta atrás, é um mundo que está sempre contínuo, e que eles têm que salvar a representação da Torre Negra no nosso mundo, que é aquela forma de rosa, e salvar também o Profeta, que é aquele escritor que escreve as histórias da Torre Negra, Stephen King. Eu achei muito arrastada e um tanto chata, porque tem muita conversa, é aquela parte bem Stephen King prolixa e que tem muitos pensamentos. Então eu acho que nessa terceira parte foi muito demorada para eu conseguir terminar. Mas eu já esperava que num livro tão grande feito esse fosse acontecer isso, porque eu já estava acostumado com as outras histórias da Torre Negra. Mas o que eu posso falar é que apesar do tamanho do livro e dele ter essas partes tão prolixas, ele é um livro que realmente as coisas vão acontecer, até porque é o final, né? Então quem tem que morrer, morre, vai ter muitas perdas que a gente tá tão habituado a certos personagens que a gente pode até não suportar tão bem essas perdas, mas pelo que a gente viu do Roland, pelo que a gente viu das histórias e do que é profetizado em toda a trama, é algo que a gente já devia estar esperando há um bom tempo. Bom, depois que a gente sai dessa terceira parte, a gente volta para o mundo médio, a gente chega em uma parte que eu também achei muito interessante, que é o caminho chegando mais próximo da Torre Negra e aquela ansiedade na leitura para chegar logo nessa parte que a gente passou 7 livros procurando, né? E uma referência bastante forte nessa parte foi de João e Maria e a bruxa, né? Que eles chegam numa cidade, vai ter uma casa que parece ser muito interessante, mas será que as pessoas que estão ali são boas ou não? E além da referência de João e Maria, nessa quarta parte, a gente vai ter muita relação com o livro Insônia, de Stephen King também. Vai ter um personagem-chave de Insônia, que vai ser um personagem-chave aqui também, e que vai ter uma função muito de Deus Ex Machina na história. Que Deus Ex Machina nessa história aqui, nessa saga, é muito presente, né? Então é algo também que pode incomodar certos leitores, mas se você está habituado a essa história aqui, não é nada muito de novo, né? Você já esperava por certas situações assim. Principalmente porque tudo se explica pela função do K, né? Do destino, e que tudo estava escrito, tudo estava para acontecer mesmo. Então é uma justificativa até muito aceitável para os leitores da Torre Negra, né? E aí nós chegamos na quinta parte, que é a parte mais curta, e é que é realmente o enfrentamento do Roland contra o Rei Rubro, contra esse anticristo que nasceu no começo do livro, e encontrando finalmente a Torre Negra, né? Que é o tão esperado. E eu acho que, como o Stephen King fala até no final do livro, escrevendo pra gente, né, pros leitores, o mais importante nesse livro, acho que foi mesmo a jornada, tá junto daqueles personagens, passando por todas aquelas aventuras, e o final ser tão rápido assim, não me deixou triste, porque também é algo que eu já esperava de Stephen King e da saga Torre Negra. Esses vilões que a gente imagina que teriam uma guerra épica, uma disputa assim lendária e serem destruídos, né? E o Roland conseguir passar por eles de uma forma não tão grandiosa assim, não tão épica, é algo realmente esperável. Porque se você for analisar todos os outros grandes enfrentamentos que essa turma passava nos outros livros, sempre os desfechos eram de uma forma muito bem simples de ser resolvida. Mas no final das contas eu gostei muito do que a Torre Negra é, do que tem dentro da Torre Negra e do final de cada personagem. Eu achei genial Stephen King ter criado toda uma saga a partir de um poema, inclusive o poema que está aqui, né, no apêndice do livro.
A gente percebe que esse poema ele tem muita referência em toda a saga, mas principalmente nesse último livro, vocês vão ver bem referências a esse poema. E você aceitando que basicamente essa história trata sobre tempo, espaço, universos paralelos, todas as referências que estão aqui dentro vão fazer todo sentido. Então, é uma obra que valeu muito a pena ler. Eu gostei muito dela. Eu acho que para quem está relendo a obra, quem vai um dia reler a obra, vai encontrar muitas outras referências e tudo vai se encaixar muito melhor. Mas ao mesmo tempo, não é uma obra que funciona com muitas pessoas, principalmente com esse clima sempre crescente da história e que aí os desfechos eles não são tão emocionantes. Mas eu gostei muito de ler A Torre Negra. Um dia, bem longe, assim, daqui a muitos anos, eu pretendo reler a série. E eu indico para as pessoas que gostam muito dessa temática de viagem no tempo, universo paralelo, que eu mexo aqui e modifica lá na frente. Quem gosta disso vai adorar muito A Torre Negra. E para quem tem muita paciência também. Bom, é isso. Se vocês conseguiram terminar A Torre Negra, comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam dos desfechos dos personagens. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. E até a próxima. Tchau!